A paz do Senhor. Eu estou aqui para a gente falar sobre corpo, alma e espírito, nosso estudo bíblico. Hoje eu vou falar um pouquinho de cada. Eu anotei muitos versículos, mas eu não quero que esse vídeo seja muito longo. Então, eu vou citar alguns, se não for possível de falar todos, e aí você pode conferir na sua Bíblia. É só um momento. Então, voltando ao assunto, eu vou explicar para vocês o que é corpo, espírito e alma. Sabe o que é interessante? Eu quero falar com você sobre isso. Aonde eu nasci, congreguei, quando eu tinha nascido, falava que o homem era uma alma vivente, até aí não está nada de errado, onde é formado pelo ar que é soprado nas narinas, né? Uma respiração, esse ar era soprado nas narinas, e o homem era só isso. O homem era formado pelo corpo e aquele ar que foi soprado nas narinas quando o Senhor nos criou, né? Quando criou Adão, ele soprou nas narinas de Adão e se tornou alma vivente. Era apenas isso. Não, era um ser formado por apenas o corpo e o arzinho ali, mas é como se dissesse que era um só. Tá? Tem outros que dizem que o homem é dicotômico, né, formado pelo corpo e o espírito. Quando eu estava, já depois que fui batizado com o Espírito Santo, aí eu congregava, embora tenha vindo da doutrina de onde eu nasci, depois houve uma mudança na pregação que eu ouvia. Já estavam entendendo, falando que o homem tem um espírito, um homem interior, qual Deus comunica. E aí, foi nisso que eu fui ensinada, instruída, foi sobre isso. A minha leitura da palavra, por mais que até eu tenha lido a palavra Gênesis Apocalipse completa por várias vezes, né? Ler a Bíblia completa, Gênesis Apocalipse, só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só ler, isso não basta para que você tenha um entendimento completo, para você conseguir ensinar, entender 100%, não. Precisa estudar a Bíblia Sagrada, a palavra, precisa da ajuda do Espírito Santo, que ele vai te clarear o entendimento, te dar a interpretação quando você não souber, e vai trazer a iluminação que você precisa quando você não entender alguma coisa. E é isso que é maravilhoso. Depois de 2019, eu comecei a ter experiências com Deus, lendo a palavra, depois que fui batizado pelo Espírito Santo, né? Quando o Senhor me deu dons, e aí isso foi florescendo na minha vida, o entendimento da palavra foi clareando muita coisa que eu não entendi. O Senhor, primeiro, ele me dava também a me fazer escrever profecias, escrever palavras que ele mandava entregar. E depois, quando eu ia para a Bíblia, eu falava, Senhor, mais isso. O Senhor às vezes mostrava visão e sonho, eu falava, Senhor, mais isso. Onde? Me explica lá na Bíblia. Eu usava um versículo, Senhor, aquele versículo parece que isso não tem nada a ver. Será que isso veio do Senhor mesmo? E o Senhor falava, vamos lá, vamos ler junto. Eu abria, ele ia e ele me clareava o entendimento. E aí eu entendia. Aí ele me mostrava o contexto. Porque muita gente às vezes isola um versículo para falar alguma coisa, não lê o contexto, e às vezes o texto ali não tem nada a ver com o que a pessoa está explicando, né? E por isso que é importante estudar a Bíblia, analisar. E eu tenho essas experiências com o Senhor, eu agradeço por isso. Não é glória para mim, é para a glória de Deus, né? É tudo pela graça, sem o Senhor nós não faríamos isso. Misericórdia, cuidar dos seus dons do Espírito Santo, sem o Espírito Santo mesmo para ministrar a nós. É muito difícil compreender muitas passagens da palavra. E esse tema sobre alma, corpo e espírito, se o homem é dicotômico, monômico ou tricotômico, é algo que, assim, não é algo que vai atrapalhar a salvação de ninguém, não é algo que tem que, né, forçar uma outra pessoa a acreditar ou entender daquela forma, porque tem várias religiões, várias crenças que, infelizmente, cada um pensa de um jeito, né? E assim, eu quero estar passando aqui o que o Senhor me iluminou. Eu tive experiência quando eu era adolescente, porque eu não entendia, porque desde a minha adolescência
tempo, né? Desde a minha adolescência, quero dizer, no tempo da minha adolescência que começou. Eu sofria muito ataque espiritual depois que eu dormia. Então, na casa da minha mãe, antes de me casar, às vezes sentia algo apertando, sufocando o meu pescoço. Eu estava dormindo e eu acordava com algo sufocando o meu pescoço. E aquilo ali, eu acordava desesperada. Meus pais me ensinaram, depois da primeira vez que aconteceu, eu repreendei em nome de Jesus. E eu repreendi em nome de Jesus no pensamento, desesperada, né? Aí eu tive aquela experiência, né? Várias vezes. Depois que eu me casei também. Toda vez que eu às vezes ia dormir sem orar, minha mãe falava assim: Letícia, você tem que orar antes de dormir. Eu orava tranquilo, mas quando eu não orava antes de dormir, eu passava por esses ataques. E eu sentia algo sobre o meu corpo, sabe? Tentando me matar. E depois de casada, tive uma experiência onde algo veio tentar e eu senti pegando eu e puxando como se fosse levar. E quando puxou, eu vi o meu corpo, eu senti como se uma parte minha, até a barriga, tivesse saído. Tem uma escrivaninha do lado da cama. Eu vi como se a minha alma estivesse saindo do corpo ali e saiu um pedaço. E eu via o meu corpo, eu via a escrivaninha e eu sabia que... E naquele momento eu clamei o nome de Jesus desesperadamente. Repreendi em nome de Jesus aquela situação. E na hora eu senti voltando pro corpo de uma vez. E aí, nesse tempo, eu ainda tinha aprendido que o corpo era o corpo e o arzinho, né? O fôlego de vida soprado só. E eu fiquei falando, mas que é isso que saiu de mim, né? Que tava saindo de mim. Senti claramente que era algo tentando levar minha alma. E aquilo, graças a Deus, eu clamei Jesus. Algo parece querer ceifar minha vida ali naquele dia. E aí voltei pro corpo, graças a Deus, né? E eu fiquei pensando o que era aquilo que tinha saído de mim. Se o espírito era só um fôlego de vida, como eu tinha sido ensinado, era só um arzinho, aquilo que estava saindo de mim não era só um arzinho. E aquilo ficou na minha cabeça. Deus me permitiu várias experiências para que eu começasse a entender que algo, né, do meu entendimento, meu conhecimento, aquilo que foi me ministrado, me instruído desde pequeno, estava errado. Mas Deus, a sua infinita bondade e misericórdia para com a minha vida, tem trabalhado, né? Tem me ensinado, eu tenho, né, aprendido muito com o Senhor. Eu também tive outra experiência por esses dias, onde eu fui levada para alguns lugares e claramente eu tinha emoções. E na Bíblia nós não vemos a palavra, o espírito da gente tendo emoções. Nós vemos a alma perturbada, a alma angustiada, a alma em aflição. Nós vemos mais a alma, né, em sofrimento. Nós não vemos o espírito, alguém falando espírito, né, em sofrimento. Ontem eu estava lendo vários versículos sobre espírito, sobre alma e sobre corpo para poder passar para vocês. E eu estava pedindo ao Senhor uma orientação, que eu queria uma confirmação, entender algo que eu não estava entendendo. E ele me levou a entender. Eu sempre questionei a parábola do rico e Lázaro. Eu via pessoas falando, isso é fictício, isso é isso, isso é aquilo. Porque se a pessoa vai depois para algum lugar, para que ressurreição, né? E isso também eu ensinava, assim, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, antes de eu ter, né, recebido do Senhor a noção de muita coisa. Então, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Eu estava ontem falando com o Senhor algo e Ele me mostrou, me levou, me fez entender ali a Lázaro. E eu vou passar para vocês, mas você não é obrigado a entender como eu entendo. Você vai receber a animação de Deus, o Espírito Santo vai confirmar aí, você vai ler, você vai conferir. Hoje eu não posso fazer um vídeo muito longo, qualquer coisa eu volto e termino esse estudo com mais uma parte 2, se não conseguir dar tempo de passar, porque é muita coisa. Eu achei que ia ser pouca coisa, mas ontem quando eu anotava a palavra de Deus, eu vi que era muita coisa. Eu tenho uma lição também que é só sobre espírito e alma, que eu coloquei as questões. Eu quero falar para você, Paulo, ele diz assim, que devemos conservar o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma irrepreensíveis até que Cristo volte.
Isso mostra claramente que nós somos um ser tricotômico, assim, gente. E alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. Somos 3 em 1, vamos se dizer isso. Corpo, alma e espírito. Mas todos nós somos uma alma vivente. Um ser humano formado por 3 partes. Então, uma divisão em nós. Corpo, alma e espírito. E os 3 têm que ser conservados irrepreensíveis até que Cristo volte. Glória a Deus, aleluia. Santo Arabassurianda Lamanai. Eu quero ler sobre o corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Essa casca aqui, ó, nós estamos dentro dela, né? É o corpo, ele se chama santuário do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Se o Espírito Santo não habita, há outra coisa habitando. Isso é claro. Nós somos uma casa, né? E o Espírito Santo vai habitar se nós buscarmos a presença dele, se formos, né, buscarmos a pureza, a santidade, buscarmos andar nos seus caminhos. Glória a Deus. Então, aqui ainda fala no versículo 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade pega contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o nosso corpo é santuário. Então nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Por isso que ele tem que ser irrepreensível. Nós temos que manter ele puro, em santidade. Temos que saber o que fazer, o que fazemos com o nosso corpo, né? Tem pessoas que acham que pode fazer tudo no corpo, né? Tatuagem, entre outras coisas, né? Usar ele para imoralidade, para aquilo que é pecaminoso, que é contrário à vontade de Deus, no ensinamento da palavra. Isso é na palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 3, 16. Deixa eu ver se é aqui que está. Então, aqui um monte de versículos, não sei se eu estou achando, não era tempo de fazer tudo hoje. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Este vai ser morto, vai ser destruído, vai ter a condenação final, o juízo eterno. Então, por isso que devemos conservar nosso corpo irrepreensível. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui. Eclesiastes. Não, essa aqui na parte. O corpo. O que acontece com o corpo quando... O que diz a palavra? O que acontece com o corpo quando morre? Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo, quando é enterrado, nós sabemos que ele volta ao pó, né? Porque é do pó que nós viemos, nós somos da terra, né? Do pó da terra. Pegou ali a terra, né? O pó da terra. Fez um boneco ali, a partir do pó da terra. E aí, por isso é que fala, do pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, tanto do homem mau como do homem justo, ele volta automaticamente para Deus. Ele foi dado por Deus, quando Deus criou o homem, soprou o espírito nas nossas narinas, que não é apenas um ar, fôlego de vida, ele é um homem interior que está em nós. A Bíblia é bem clara, você pode procurar na sua Bíblia, pode escrever no Google se você não achar, porque às vezes eu não vou conseguir citar todos aqui, por isso que se eu for anotar, citar tudo aqui, às vezes vai ficar muito longo, mas a Bíblia diz que Deus se comunica com o nosso espírito. Daqui a pouco eu leio, vocês vão entender. Deus se comunica com o nosso espírito, é o nosso homem interior que sente desejo de adorar a Deus, nosso homem interior, nosso espírito que está em nós. Não estou falando do Espírito Santo, tem partes na palavra que fala espírito, está falando do Espírito Santo. Tem partes que fala espírito, está falando do homem interior, do nosso espírito. Nós temos um espírito. Além do Espírito Santo habitando em nós, nós temos o homem interior. E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito em nós. Por isso que é necessário alimentar o espírito. Porque se nós não alimentamos o espírito lendo a palavra, orando, nós não vamos ouvir claramente a voz do Espírito Santo. O Senhor vai passar coisas para nós, mas como nós vamos entender ou ouvir? A palavra do Senhor fala que Deus escreveria as leis
em nosso espírito. Quando fala também coração na Bíblia, em algumas partes refere ao nosso espírito. Então, como nós podemos ouvir a voz do Senhor em nós, se nosso espírito está dormindo, se nosso espírito está adoecido, está fraco, não está sendo alimentado? Nós não vamos entender. Glória a Deus, aleluias. Então, outra parte interessante, eu estava vendo ontem, como nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele fala, a minha alma se compraz, né? O meu coração. Aí nós vemos o corpo de Deus quando ele fala, eu vou passar entre a fenda das rochas, falando para Moisés, e vou passar e você vai ver as minhas costas, vou deixar que você vê minhas costas. Aí Deus falando que tem costas, ou seja, Deus tem um corpo, porque senão ele não teria falado isso. Embora ele é espírito, ele tem as costas. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele tem pés, que a Bíblia fala dos pés, ouvidos, como nós, e alma, porque fala minha alma, meu coração. Nós somos feitos à semelhança do Senhor. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Mas ele é espírito. Espírito. Tá bom? Glória a Deus, aleluia. Isso aqui já é uma parte mais complexa. Eu tenho que fazer um estudo separado para vocês entenderem, senão não vão entender. Então, vamos voltar aqui para a palavra. O que eu acho interessante, que eu já vou comentar antes de começar a lição aqui, é que uma vez eu vi uma pessoa, pastor, não vou citar nome, ele estava fazendo um estudo bíblico e na sinceridade dele, no entendimento dele, por isso que eu falo que isso não é uma questão de brigar, questão de, forçar ninguém a acreditar, não. Então, ele entendia que Jesus não tinha alma, mas se Jesus encarado veio, como um bebê no ventre da Maria, ele foi um ser humano como nós, ele fala que ele foi um ser humano, tem gente que fala, ele foi 100% Deus, 100% homem, gente. Quando ele estava aqui, ele foi como ser humano, normal como nós. Só que ele escolheu não pecar, viver em santidade. O Espírito, nós vemos que ele começou seus milagres, suas maravilhas, quando o Espírito Santo desceu sobre ele após o batismo. Batizou para nos dar o exemplo. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali ele foi cheio do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo atuava no ministério de Jesus, operando todas as coisas. Por isso que Jesus fala, vós poderão fazer o que eu faço e muito mais, obras maiores do que eu, se crerem, porque o Espírito Santo é que atua em todos nós. Se nós darmos lugar para ele, se vivermos essa... Jesus vivia em oração, às vezes passava a noite em oração. Nós vemos ele, uma vez o discípulo chegou, você vai comer, mestre? Ele, não, a minha comida é fazer a vontade do Senhor, do meu Pai que me enviou. Então, o que acontece? Ele vivia em jejum, oração, em santidade, Jesus, ele não teve pecado, ele foi totalmente santo, 100%, e o Espírito Santo estava ali atuando para que ele operasse os milagres, as maravilhas. Ele estava como ser humano, ele sentia como ser humano, ele tinha emoções. Tem gente que falou que ele não tinha alma. O professor falou para mim que Jesus não tinha alma, mas como Jesus não tinha alma? Porque a alma é a parte que tem as emoções, sentimentos, as vontades. A Bíblia fala que as concupiscências da carne lutam contra a alma, militam contra a alma, porque a alma que governa nossos sentimentos, nossas emoções, que fica amargurada, que fica angustiada, que tem desejos que não deveria ter, e aí nós temos que conservá-la irrepreensível. Fala para ela, alma, você se aquieta, e que a palavra de Deus diz isso. Então, Jesus, ele teve emoções e sentimentos, sim. Nós vemos que ele chorou quando viu a Maria lá, por causa da morte de Lázaro, seu amigo, que é amigo do Senhor Jesus. Então ele chorou, se compadeceu ali da situação, vendo Maria sofrimento também. E ele também ficou com a alma amargurada, em angústia, em aflição, em sofrimento, A alma em angústia, em aflição e sofrimento, quando ele estava lá no Getsemane, antes da sua morte. Então ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, ele era um ser humano, sujeito a ter sentimentos e emoções normal. Então ele tinha alma, porque sem a alma ele não teria emoção nem sentimento, nem poderia sentir amor, porque não é o espírito que sente amor,
Não é o espírito que tem sentimentos, não é o homem interior nosso que tem sentimentos, mas a nossa alma. Porque nós vemos claramente a Bíblia dizendo: amai ao Senhor com toda a tua alma. Com toda a tua alma. Quando fala com todo o teu coração, vejo mais no sentido que, se ele estiver falando do Espírito, está falando no sentido de ter atitudes, né? Alimentar o Espírito, ter atitudes espirituais, buscar o Senhor verdadeiramente. Que a Bíblia diz que Deus é Espírito e ele quer que os adoradores dele o adorem em Espírito e em verdade. E aí, adorarem em Espírito é desejar ardentemente buscar o Senhor, obedecer a sua palavra, né? É o homem interior nosso que tem sede de Deus, que tem vontade de comunicar com Deus. Mas aí nós temos que também trabalhar nossa alma. Essa alma também vai ser influenciada pela leitura da palavra. Devemos renovar a nossa alma com a palavra, diz a Bíblia Sagrada. E a nossa alma vai amar a Deus quando nós vamos comandá-la para obedecer a Deus e pensar de acordo com o que o Senhor nos manda pensar. Tudo que é bom, tudo que é boa fama, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler, gente. Eu vou fazer. Quem precisa de descanso? Mateus 11, 29. Mateus 11, 29 eu anotei aqui. A Bíblia fala, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Então a nossa alma, ela precisa de descanso, e ela vai encontrar esse descanso aonde? No Senhor. A questão 2 diz assim: o que combate contra a nossa alma? 1 Pedro 2,11. Como que eu disse, as concupiscências carnais, as paixões carnais, elas combatem contra a nossa alma. Há uma guerra entre o espírito e a carne, e essa guerra acontece na alma, na mente. Na mente fica a nossa alma, e é ali que nós temos que fazer a escolha certa. Nossa mente vai escolher o certo, pensar as coisas certas, renovar a nossa mente com a palavra, pensar de forma diferente, para nós vencermos a nossa carne, vencer o pecado, vencer as tentações. Com quem Deus se comunica? 1 Romanos 8,16, 1 Coríntios 2,11. Eu já estou no Coríntios, versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E a outra parte é Romanos 8,16, depois de Atos. Romanos 8,16, sabemos que a resposta aqui é o Espírito, né? Deus comunica com o nosso Espírito. Através do Espírito Santo, Ele comunica conosco. Glória a Deus por isso. Romanos 8,10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não é essa parte, não. Ah, tá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do vosso Espírito que em vós habita. É versículo 16, irmão. Eu sabia que eu estava lendo alguma coisa errada. Ora, se somos filhos de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, aqui não está escrito o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Não, o próprio Espírito, tá. Aqui você pode colocar Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso que é necessário, às vezes uma pessoa que é leiga, assim, está na ignorância de muita coisa da palavra, às vezes nem teve uma leitura completa ainda, ou não teve um estudo, e ela lê isso aqui, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Como assim o Espírito testifica? O que quer dizer isso? Por isso que é necessário conhecer toda a palavra para você conseguir compreender e buscar o Espírito Santo para iluminar, para trazer a interpretação, né? Buscar o dom da palavra, o dom do conhecimento, né? Então vamos lá, Arabassurianda Labanai. 4. Quais coisas nós devemos conservar íntegras? É o 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que tem a ver se Cristo está em nós, o que podemos concluir? É por isso que eu li o Romanos 8,10, irmãos. Agora eu vi porque eu tinha lido errado.
Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado. Então, nosso corpo tem que ser voltado para a santidade, não para o pecado. Ele está morto para o pecado. Morremos com Cristo. E ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida, para viver em justiça, em santidade, né? Nossos membros têm que ser oferecidos a Deus em santidade. É nesse sentido. Vamos lá. O que tem a ver a alma e o espírito com tentações? Mateus 26, 41 e Hebreus 10, 16. Mateus 26, 41. Vamos lá em Mateus 26, 41, ver o que diz a palavra. Glória a Deus, aleluia. Mateus 26, 41, irmãos. Eu sou ruim de números, eu sou número. Eu gosto de citar a palavra, sou bom no português. Mas quando vai citar número de capítulo, de versículo, eu não sei, nunca fui boa em números, matemática, em gravar números. 26, 41. Espera aí, Deus está dando graça. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem comanda a nossa carne é a alma. Vocês entenderam agora, né? Então, a alma que vai dizer se a nossa mente, nossas emoções, nosso sentimento, como ela estiver, que nós vamos conseguir dizer se vamos dizer não à tentação ou não. Nós temos que estar renovando ela com a palavra de Deus, com a leitura da palavra. E pensar como o Senhor quer que nós pensamos, não como o mundo diz que devemos pensar, ou as pessoas dizem que devemos pensar. Mas pensar aquilo que a palavra de Deus diz. Se vem algo que diz que nós não podemos, não vamos conseguir, algo que vem para nos diminuir, nos humilhar, no sentido de parar a caminhada, para atrapalhar nossa comunhão com Deus, nós devemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Diz a palavra que eu tudo posso, que eu sou geração eleita, que eu sou nação santa, que eu sou escolhida, que eu sou menina dos olhos de Deus, né? Que eu sou filha de Deus, eu sou herdeira da promessa com Cristo. O Senhor está comigo, diz a palavra que Ele está comigo, que eu não devo temer, que eu não devo me assombrar. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 10, 16, vamos ver o que diz em Hebreus 10, 16, irmãos. É antes de Tiago, Hebreus 10, 16. Hebreus 10, 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Glória a Deus. Aleluias. Então, está em nossa mente, está no nosso coração. A palavra do Senhor já está em nós. Então, nós devemos, né, deixar que o Senhor venha agir em nossas vidas. Nós sabemos, nós já temos, você pode ver, tem pessoas que não conhecem a palavra, mas eles já têm um impulso de viver. As pessoas escolhem viver o que é honesto, o que é correto, o que é moralmente correto. Buscam isso mesmo não tendo conhecimento da palavra de Deus. Isso porque o Senhor, Ele já colocou no homem a noção de moralidade, de honestidade, de que é certo e que é errado. E quando a pessoa escolhe fazer errado, ela sabe que ela está escolhendo fazer o que é mal, o que é errado. Glória a Deus. O que devemos pedir a Deus que faça com a nossa alma? Como nossa alma deve agir? Em Salmos 23, 3 diz, né? O salmista Davi fala: refrigera a nossa alma. Eu coloquei alguns versículos, você pode anotar aí, depois ler, mas eu já resumi aqui a resposta, já coloquei a resposta aqui, ó. Salmo 62, versículo 1, Salmo 119, versículo 20, Salmo 143, versículo 6. Aqui eu respondi assim: refrigera a nossa alma. A nossa alma deve esperar silenciosa a nossa salvação. Ou seja, silenciosa no sentido de nos aquietar. Porque às vezes nossa alma se perturba, ela fica sem descanso, sem paz. Devemos aquietar a nossa alma. Ela é aquilo que o Senhor quer que falamos a ela, para nós acalmarmos. Somente Ele falava com a alma dele, para que ela se aquietasse, se acalmasse, descansasse no Senhor, esperasse no Senhor. Nossa alma deve desejar os preceitos do Senhor. Nossa alma deve ter ansiedade para desejar, no sentido de ter ansiedade de guardar a palavra do Senhor. Essa ansiedade é natural, normal, e deve haver em nós essa vontade, né, de obedecer ao Senhor, de guardar os mandamentos, de conhecer melhor a palavra, conhecer mais e mais ao Senhor, buscarmos conhecer mais e mais ao Senhor. A nossa alma deve ansiar a Deus, ter ânsia de Deus, ter ansiedade de ter Deus, de buscar mais a Deus, como eu disse. A alma
parte imaterial do homem que está ligada às emoções, sentimentos, personalidade e individualidade. É a alma interior que sente e pensa. O espírito é a parte que se conecta a Deus, a essência espiritual, fôlego de vida que se comunica com Deus, que busca adorar a Deus. Por isso, se o espírito está adormecido, não tem fé e não tem comunicação com Deus, até que ele desperte dos seus... O espírito está adormecido, não tem fé e não tem comunicação com Deus, até que ele desperte do seu sono para ser guiado pela luz. Precisamos alimentar nosso espírito, renovando a nossa alma com a palavra de Deus, pensando o que Deus nos diz para pensar. Agora nós temos vários versículos aqui, meus irmãos. Efésios 18, 4. Efésios, deixa eu ver esses versículos que eu anotei, mas eu não expliquei, não. Anotei rápido, não expliquei o que tinha em cada um. Efésios 18, então Ezequiel. Nossa, eu li Efésios, irmãos. Desculpa, Ezequiel 18. 18:4. Vamos ver o que diz 18:4 aqui. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. A alma que pecar, esta morrerá, diz aqui a palavra, né? Não vou continuar lendo essa parte. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou explicar. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, irmãos.